Graça e paz, amado, corra linda do Senhor, maravilha do eterno, príncipe, princesa, joia preciosíssima, você é abençoado de Deus. Mais um café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Muito bem, café de hoje está lá em 2 Crônicas 22, versículo 1. Quero te agradecer, você que se inscreveu no nosso canal. Eu tenho orado por você, tenho um compromisso de oração por você. Todos os inscritos no nosso canal estão muito nos ajudando. Também você que compartilha, que dá um joinha, que faz comentário, muito nos ajuda. O YouTube entende que é relevante e vai enviando para mais pessoas. Compartilhando, nós vamos alcançando cada vez mais. Me ajuda aí compartilhando o Café com Deus, que é uma porção da palavra, oração por você e sua família. Lá em 2 Crônicas, então, 22, versículo 1, está escrito assim: os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado a todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Gente, a história de reis, ela é, né? E nos inspira, traz muitos ensinos, mas é uma história bem complicada, né? Porque os reis, praticamente a maioria deles, podemos dizer 90% foram maus reis. É Acasias aqui, que lá em 2 Crônica, no capítulo de número 21, versículo 17, é chamado de Joacás, que é o mesmo significado de Acasias, tá bom? Só para entender. Então ele era filho de Jorão, Jeorão. Jeorão é esse último que nós falamos no Café com Deus, aquele rei que foi mau, foi teimoso, lembra disso? Elias, o profeta, escreveu uma carta para ele advertindo, tá? Que ele tinha matado seus irmãos, você lembra disso? Ele era filho de Josafá, tinha matado, Josafá foi um rei bom, tinha matado os seus irmãos, mas o que é fazer concessão? As consequências vêm vindo. Josafá falhou em fazer concessão, aliança com Acabe, com o rei Acabe, acabou dando o seu filho para casar com a filha do rei Acabe e da rainha Jezabel, Atalia, você lembra disso? Então, que foi justamente casada com Jeorão. Agora gera esse filho chamado Acasias, tá? Então, Jeorão, você lembra muito bem, tá? Que ele tinha matado todos os seus irmãos por influência da mulher, tá? Depois que ele se fortaleceu, matado todos os irmãos, e Deus manda uma carta para ele, porque dizendo, você vai perder as suas mulheres, seus filhos, as suas riquezas, quer dizer, os seus bens, e peste virá sobre toda a nação, e também alcançará sua casa, uma enfermidade o Senhor vai colocar em você, que vai afetar suas entranhas, ou seja, o seu intestino, e vai sair para começar a sair de você, quer dizer, pelo reto, coisa terrível, pelo ânus, só para você entender que coisa terrível, que enfermidade terrível. Por quê? Por causa da desobediência, para ver se ele tomava uma posição. A carta foi escrita pelo profeta Elias, para ver se ele tomava uma posição de se arrepender. Mas mesmo com uma sentença sobre ele, ele permaneceu na maldade e as consequências vieram. E nem enfermo ele tomou posição, né? Continuou sendo mal, e você vê, matou os irmãos, o que aconteceu? Levaram os seus filhos, que foram mortos também, as suas mulheres, perdeu bens, olha só, ainda a doença pegou ele de tal maneira que ele acabou por morrer, né? Mas ele ainda sobrou um filho mais moço, que era esse filho, por misericórdia de Deus, nós estamos falando do reinado agora, de Judá, que é a aliança que Deus fez com Davi. A descendência de Davi vem do reinado de Judá, das duas tribos de Judá com Benjamim, lembra disso? Então nós estamos falando agora de um reinado cá embaixo, tá? Do reino sul, que é o reino onde a capital é Jerusalém. Então esse rei reinou um ano só, Acasias, olha, por seguiu a maldade do pai, seguiu a maldade do avô, né?
Então, do avô não, o avô, no caso, oh meu Deus, foi Josafá. Ele seguiu a maldade do pai, né? E dos avós, vamos pôr, no caso, materno, né? De Atalia, aliás, que já Acabe e Jezabel. Então, com a índole má, sabendo que Deus não deixa de dar paga àqueles que fazem o mal. Aprenda isso. Não faça mal aos outros, porque você colherá as consequências. Se você procurar prejudicar alguém, se você atrapalhar alguém, se você ficar com inveja e querer tomar alguma coisa de alguém, existe um Deus no céu que traz a paga. É a lei da semeadura. O que você plantar, isso você colherá. Amém? Então veja agora esse rei. Ainda vai fazer chama para ir, vai à guerra contra os seus inimigos, tá? Contra Hadad, no caso aqui, Hazael, eu troco agora, Hazael, que lembra que Deus mandou Elias ungir Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Judá, né? Que seria o sucessor lá, o rei, rei de Israel, aliás, e Eliseu como o seu sucessor, isso aí. Lembra disso? Então, essa era a função do profeta Elias, que Deus deu a ele. Então, nós estamos vendo aqui que Deus está preparando para exterminar a casa de Acabe por causa da maldade de Acabe, do rei Acabe, tá bom? Então, embora esse aqui não é descendente de Acabe, mas como era neto, né, maternidade, a parte materna, e ele seguiu a maldade dos avós, né, o bisavô Onri, que foi o pai de Acabe, e assim vem ali, como ele era filho de Atalia, filho de Acabe com Jezabel, que se casou com o filho de Josafá, que é justamente esse rei que nós falamos no café passado, tá bom? Que é Jeorão, que gerou Acasias. Dá umas confusão não, mas só para entender que esse Acasias reinou um ano só, por causa de quê? Foi procurar Jorão, que é um outro filho de Acabe, que está reinando depois do rei Acabe, que havia morrido, para ir contra o inimigo. Justamente que Deus mandou ungir para trazer punição sobre a nação de Israel. Vai se meter com gente errada. E foram feridos na batalha, e agora ele vai visitar esse rei. Nesse meio termo, o povo acaba consagrando Jeú como rei, que vem atrás deles para matá-los. E acaba matando Jorão, né, que estava enfermo, e manda perseguir Acasias. Por isso que ele reinou um ano só. Né? Por quê? Em vez dele buscar Deus, ele foi continuar no caminho do pai, desprezando o nosso Deus, adorando a Baal e levando o povo de Judá, que era um povo que tinha aprendido a adorar o nosso Deus, permanecer no conceito de Deus. Fez uma reforma, que foi o avô dele, né? Josafá fez uma reforma religiosa. E então, agora está levando o povo a pecar igual a tribo de cima, do norte, a tribo de Israel. Que coisa triste. Então Deus agora traz a paga sobre ele também. Mas Deus é tão misericordioso que podia exterminar, acabar, mas já havia uma aliança. Acabar com a descendência dele, mas não acaba por causa da aliança que ele fez com Davi, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, que andou na presença do Senhor, que honrou a Deus. Amém? Então aprenda isso aí, tá? Então, nem vendo o que aconteceu com o pai, a morte terrível do pai, ele não toma uma posição. Ele é influenciado pela mãe, Atalia, tá? Influenciado por essa mãe, que influenciou o pai, tá? E agora influencia no seu reinado. Tanto é que depois, a próxima, vamos falar sobre ela, que é ela que reinou durante 6 ou 7 anos, me fugiu agora, mas depois a gente lembra. Mas ela que toma a sucessão, porque o filho foi morto por Jeú. Jeú vai lá e mata, tá? Que era um general que por traição matou o rei na época, Jorão, lá no norte. Tá? E agora vem trazer o castigo que Deus havia determinado, mata também a ele, a Acasias.
Então, meus amados, Deus tem o controle de tudo, aprende isso. Vamos servir ao Senhor, vamos andar na sua presença, não existe mal que vai prevalecer contra o nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso, ele tem o domínio de todas as coisas, ninguém pode com ele, coloca isso no teu coração. Vale a pena servir o Senhor é bom, misericordioso. Vê que a carta foi para o pai, né, para adverti-lo, e o filho não aprende. Veio os castigos sobre o pai, o filho agora começa a reinar, mas vai fazer concessão com o mal. Né? Vai lá no tio, ajudar o tio para ir para uma batalha, e que são feridos na batalha, e agora ele foge e é encontrado pelas tropas de Jeú e é morto também. Fim trágico. Igual o pai dele, que não teve nem dignidade de ser enterrado com os reis. E a Bíblia diz que a memória dele foi esquecida. O povo procurou esquecer o pai. E ele, sabendo de o mau exemplo do pai, em vez de buscar Deus, ele vai andar no caminho torto, no caminho errado, né? Instigando a Deus a ira, e vem as consequências. Reinou um ano só, e ainda por cima foi morto, né? E recebeu o castigo, porque não quis andar na presença do Senhor. Os mandamentos de Deus não são pesados. Vale a pena servir a Deus, servir ao Senhor nosso Deus. Ele nos ama, ele deu o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, sendo torturado, submeteu a tudo isso. Deus precisava de fazer isso, gente. Ele fez porque nos amou. E ele nos ama, ele está interessado em te abençoar. Ei, você que está aí sofrendo, pelo amor de Deus, me ajuda aí, gente. Vamos dobrar o joelho, vamos consertar com Deus, vamos pedir perdão pelos pecados, vamos se arrepender dos pecados, vamos deixar o mal, o pecado. Vamos andar na presença de Deus e Ele vai te abençoar. Ele tem interesse em te abençoar. Amém? Vale a pena servir o Senhor. Jesus foi o presente de Deus para nós, a prova do amor de Deus para nós. E a Bíblia diz que aquele que não poupou o seu único filho, que não nos dará se nós pedirmos, se nós servir o Senhor, meus amados, pedir a Ele, Deus vai nos atender. Então deixa a maldade, deixa o caminho errado, deixa de pecar, e se pecou, se arrepende, se conserta, Deus quer te abençoar. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus, toma essa vida nas tuas mãos, abre o entendimento, dá sabedoria. Deus, toma o Brasil que está passando por uma transição, toma essa nação brasileira nas tuas mãos, abençoa as famílias brasileiras, abençoa o Romário Santos de família, o Manfrini Calmona de Andrade família, o Marcos de Jesus e família, Tereza de Jesus e família, Ivanilda Duarte Flores e família, a Samira Carvalho e família, a Eliana Guerra e família, o Júlio César Fernandes e família, a Luísa Matos, minha prima lá do Rio e família, o Carlos William Salles e família, o Clayton Castro e família, e o Márcio Sérgio Ferreira de Oliveira e família. Esse foi mais um Café com Deus. Senta o dedo aí, me ajuda aí, gente, compartilhando. Deus abençoe.